Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, aqui, né, acompanhando os fatos de olho na notícia, né, Felipe? Isso, e hoje também a gente está fazendo aqui um programa especial para discutir as várias vertentes do Dia da Consciência Negra. A gente falou sobre educação, questão do direito, e agora o Bruno vem com a análise política disso, porque afinal de contas a política pública também é política, e a questão da luta contra o racismo, ela também passa pela política. Ô Bruno, como é que o racismo estrutural influencia a formação dessas políticas públicas no Brasil, hein? Ele afeta diretamente porque, na verdade, as políticas têm que ser canalizadas para tentar resolvê-lo na essência, né, Felipe? A gente sabe que não é fácil, vale lembrar que o Dia da Consciência Negra, que é celebrado nesse dia 20, ele surge como essa data dedicada à reflexão, né, envolvendo aí a luta, a resistência, contribuições da população negra na construção da história brasileira, mas esse problema específico do racismo estrutural, ele afeta, como o próprio nome diz, a estrutura de toda a sociedade. Então envolve, por exemplo, o fato de que a população negra é a mais excluída socialmente, as diferenças salariais entre negros e brancos são muito significativas, os postos, muitas das vezes, de chefias ou cargos são cargos com melhores remunerações, são mais ocupados pelas pessoas brancas do que pelas pessoas negras. Então as políticas, quando são canalizadas para isso, elas não podem ser pura e simplesmente setorializadas, elas têm que ser políticas mais substanciais. Então, por exemplo, quando você começa a garantir uma educação de qualidade desde a base, o que você está mirando corrigir lá na frente é uma melhor possibilidade de inserção a longo prazo a partir da formação, né, das pessoas dessa população. E hoje, por exemplo, um dado que chamou a atenção é que a população negra, ela é a mais afetada em tempos de COP, né, Felipe, ouvintes, ela é a mais afetada com as catástrofes climáticas e os problemas climáticos, como, por exemplo, a população que vive em áreas que são áreas cuja temperatura média tem se elevado significativamente, né? Então, acho que tem que atacar o problema na sua estrutura, e isso implica em pensar todas essas demais políticas, a ocupação dos territórios, os lugares onde essa população está concentrada, as oportunidades a partir da educação, os aspectos associados à garantia da saúde pública de qualidade, para que isso não afete a médio e longo prazo a população. Então, acho que é dessa forma que um problema afeta politicamente, né, o outro. E por que a gente tem tão poucos ou tão pouca representatividade negra na política, hein? Isso tem a ver muito com o processo de oligarquização dos partidos políticos como um todo, né, Felipe? E aí, obviamente, há muitas famílias, né, principalmente pensando de forma capilarizada no território brasileiro, há muitas famílias políticas e muitas famílias mais tradicionais que controlam também essas siglas, né? Então isso impede, às vezes, que na porta de entrada da política, viu, Felipe, que é, por exemplo, a representação a partir do poder legislativo, a gente já tenha dificuldades que são dificuldades grandes de você conseguir avançar com a população negra. Então, o que a gente precisa cada vez mais? Que os partidos eles se mostrem mais sensíveis e se coloquem também à disposição para poder filiar a população negra, dialogar de forma mais próxima com ela, trazê-las para dentro dessas fileiras dos partidos como um todo, porque dessa forma é que a gente consegue depois, mais tarde, viabilizar candidatos que possam dar voz e representatividade a esses segmentos da população, né? Então, acho que isso envolve repensar a própria democracia interna de muitos desses partidos que, por vezes, não conseguem integrar esses grupos a contento, Felipe. Bruno, vamos falar da política aqui regional agora, porque nós temos uma informação extremamente importante, uma reportagem aqui do Kevin Camada. Câmara de Vereadores de Campinas me surpreendeu ontem, né? Achei que não ia ninguém por conta da véspera do feriado, mas foram todos, inclusive, e todos aprovaram a comissão processante contra o vereador Otto Alejandro. Vamos ouvir a reportagem do Kevin Camada. Vamos lá. A Câmara Municipal de Campinas aprovou na noite desta quarta-feira a abertura de uma comissão processante contra o vereador Otto Alejandro do PL. Todos os 29 parlamentares presentes e habilitados para votar, com exceção do presidente da Casa, Luiz Rossini, do Republicanos, se manifestaram a favor da apuração. O parlamentar foi alvo de uma denúncia protocolada pela acusação de quebra de decoro parlamentar após a revelação de que a namorada de Alejandro registrou um boletim de ocorrência por agressões físicas e verbais que teriam acontecido no início do mês. As galerias do plenário ficaram lotadas para acompanhar a votação, onde manifestantes gritaram palavras de ordem ao longo dos discursos dos vereadores no chamado primeiro expediente, quando as pautas prioritárias do dia são discutidas. A apreciação do pedido de CP estava no topo da fila e foi votada após a abertura da ordem do dia. Em poucos instantes, todos os vereadores confirmaram o apoio à abertura da investigação.
Senhor presidente, temos 29 votos favoráveis. Com 29 votos favoráveis, a unanimidade dos vereadores presentes aptos a votar, está aprovada a admissão do pedido de comissão processante. As 5 vereadoras da Casa, Mariana Conte e Fernanda Souto do PSOL, Paola Miguel e Guida Calisto do PT e Débora Palermo do PL, cobraram que as 3 cadeiras da comissão processante fossem integradas exclusivamente por mulheres, em razão das circunstâncias do caso a ser analisado. No entanto, não houve adesão dos vereadores à proposta e o primeiro sorteio simples resultou na escolha de Luiz Iabico do Republicanos, Eduardo Magoga do Podemos e Fernanda Souto do PSOL. Pressionado, Iabico abdicou da vaga, que foi novamente sorteada e resultou na escolha do vereador Guilherme Teixeira do PL. A escolha da presidência e da relatoria da comissão foram tumultuadas. Após a suspensão da sessão para os debates, Eduardo Magoga e Guilherme Teixeira foram inicialmente apresentados como presidente e relator dos trabalhos. Mas a escolha não foi bem recebida, nem pelas 5 vereadoras, nem nas galerias do plenário. A reunião voltou a ser suspensa para a tentativa de um acordo. Magoga inicialmente resistiu a abdicar da vaga e alegou ter sido ofendido por Fernanda Souto no primeiro expediente, fato que foi imediatamente negado pela vereadora durante uma parte. Na sequência, Teixeira colocou a sua cadeira à disposição. Por fim, Fernanda Souto assumiu a cadeira como presidente da comissão processante e vai ser acompanhada na relatoria por Eduardo Magoga. Guilherme Teixeira vai ocupar o 3º posto. A vereadora Débora Palermo exigiu que a Câmara não seja condescendente com a violência contra a mulher e lembrou dos indicadores crescentes de feminicídio no Brasil. Se essa casa não toma uma postura e não dá uma resposta que a sociedade espera, a questão é muito séria, porque daí a violência tende a aumentar ainda mais. Então, a preocupação maior nossa, das vereadores, é essa, a questão do aumento da violência contra a mulher. Dia a dia a gente está vendo esses números alarmantes, é inadmissível, inaceitável, principalmente assumindo o cargo de vereança como representante da população. O vereador Otto Alejandro chegou a aparecer no plenário e acenou para poucos apoiadores logo após o início da sessão, mas não permaneceu no local para a votação da abertura da CP. Diferentemente de segunda-feira, o grupo de apoiadores do parlamentar que provocou tumulto nas galerias não estava presente no local. Também estiveram ausentes na votação os vereadores Carmo Luiz, do Republicanos, e Marcelo Silva, do Progressistas. Em entrevista à CBN, o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, do PSD, afirmou que os parlamentares da base tiveram independência na votação pela abertura da comissão processante. O governo ele tem por bem, primeiro, não intervir, não fazer nenhuma ação. E segundo, que seja apurado com o rigor da lei. E se o vereador tiver culpa ou não conseguir comprovar a sua inocência, que ele sim possa ser condenado de acordo com o regimento da Câmara Municipal, aquilo que faculta, né, essa investigação e depois os fatos apurados que sejam aplicadas as sanções, as penalizações. Para o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, a abertura da processante contra Otto Alejandro é apenas o primeiro passo necessário para o combate à violência contra a mulher. Mas, além disso, evidentemente, é atuar a legislação, é brigar por um orçamento cada vez mais forte para o município lidar com a questão da violência contra a mulher, campanhas de conscientização, o papel da Guarda Municipal. Então, são várias formas que a Câmara precisa contribuir, mas não tenho nenhuma dúvida que, nesse momento, é dar exemplo e é investigar do ponto de vista parlamentar. A presidente da comissão processante, a vereadora Fernanda Souto, do PSOL, também conversou com a CBN e garantiu que o processo vai ser conduzido com independência, lisura e transparência. A vereadora ressaltou que, neste momento, a casa precisa dar o exemplo. E nós vamos garantir, não tenho nenhuma dúvida também de que os outros vereadores, Eduardo Magoga, vereador Guilherme Teixeira, também vão conduzir essa comissão com a máxima responsabilidade, a máxima transparência, e nós vamos conseguir garantir que a Câmara Municipal de Campinas faça uma apuração séria dessas acusações e a responsabilização do vereador, se for o caso, que terá todas as possibilidades de defesa durante esse processo. Essa responsabilização vai acontecer, mas a partir de todo esse processo, com possibilidade de exposição do contraditório. O que a Câmara precisa fazer em primeiro lugar é dar o exemplo.
é mostrar que está comprometida com o fim da violência contra a mulher, dar visibilidade para essa questão, discutir esses casos e também passar a apoiar aqui dentro medidas e políticas públicas, ampliação do investimento de proteção. Ainda no primeiro expediente, o vereador Carlinhos Camelô, do PSB, anunciou ter entregue à Corregedoria da Câmara um conjunto de materiais que evidenciam a quebra de decoro parlamentar de Otto Alejandro. O material, chamado de Representação para Abertura de Procedimento de Apuração Ética e Disciplinar, inclui vídeos e outros conteúdos recentemente divulgados pela imprensa e que evidenciam a má conduta do parlamentar ao destratar trabalhadores e causar danos ao patrimônio público. Também subscreveram esse pedido os vereadores Paulo Haddad, do PSD, Hermínio Monteiro, do PSB, Rodrigo da Farmadic, do União Brasil, Doutor Ianco, do Progressistas, e Luiz Iabico e Roberto Alves, do Republicanos. Os materiais serão submetidos à análise de forma independente às conclusões da comissão processante e podem resultar em eventuais sanções a Otto Alejandro. O prazo de duração da comissão processante passa a ser contabilizado a partir da entrega formal da notificação ao acusado. Depois, passa a contar o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos da comissão. Em seguida, o relatório final dos 3 integrantes, que pode ser favorável ou contrário à cassação, vai ser lido em plenário e submetido à votação. Caso o documento apresente parecer favorável, pelo menos 2/3 dos 33 vereadores da Câmara precisam se manifestar favoravelmente para que, eventualmente, Otto Alejandro tenha o seu cargo cassado. De Campinas, Kevin Camada. Só antes de trazer os posicionamentos aqui do vereador Otto Alejandro por meio da defesa, eu queria um comentário do Bruno sobre toda essa situação e me chamou a atenção vereadores da base da direita, né, de Campinas, se mobilizando também por conta de tudo isso. Felipe, o caldo entornou. A verdade é essa, diante de tudo que veio à tona, do que nós estamos trazendo aqui publicamente nos últimos dias para dialogar com os nossos queridos ouvintes, né? Ficou mais do que evidente o quê? Que o parlamentar ele tem tido condutas que são condutas que não condizem com o decoro do cargo publicamente em diversos momentos. Acho que esse é um ponto central. Obviamente que vai ter o direito à defesa, contra-argumentar, mas a Câmara precisava pelo menos fazer a abertura do processo para poder continuar dando visibilidade ao caso e fazer a sua apuração. E assim, Felipe, do que aconteceu ontem, penso que a atuação das vereadoras na casa foi muito correta. Sim. Elas pressionaram mesmo no sentido de ocupar o espaço para dizer, peraí, nós estamos falando de casos que envolvem agressões a mulheres, vários casos aí, porque não é um só, né? Ontem nós trouxemos mais um que ocorreu aí no mês de abril. Então as mulheres falaram, a gente também quer estar presente nessa hora, porque afinal de contas não está atacando uma ou outra mulher específica, mas a todas nós, né? Então acho que esse posicionamento foi demasiadamente correto por parte das vereadoras, tanto que surtiu o efeito necessário. A Fernanda Souto vai levar adiante a presidência da comissão. E aqui, Felipe ouvintes, não se trata de revanchismo, qualquer coisa do tipo. O que precisa é dar visibilidade, a Câmara assumir também a sua responsabilidade e depois de concluído o processo, ver que tipo de destinação dará aí ao vereador como um todo. E outra, não fazia qualquer sentido uma comissão processante que investiga denúncia de quebra de decoro, especialmente por conta de agressões a mulheres, principalmente, ser comandada por um homem. Não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Não tem sentido. Até porque as mulheres vão ter mais sensibilidade ainda, porque sentem na pele muitas das vezes isso e ficam indignadas com a falta de visibilidade sobre o assunto. Pois é. É exatamente isso. Deixa eu só trazer as posições aqui, as novas posições sobre tudo isso que aconteceu. Sobre a comissão processante, Otto Alejandro diz que é ótimo, pois vai provar que é inocente. No caso da violência doméstica contra a namorada, a defesa de Otto diz que ficou provado que a denunciante estava em um momento irracional e que ela teria procurado a DDM se retratando de todas as acusações. Sobre o vídeo da recepcionista, que nós repercutimos ontem aqui no CBN Campinas, depois de dizer que o caso tinha acontecido em 2020, agora a defesa afirma que foi algo que aconteceu meses atrás, entre aspas. Lembro a vocês que a imagem da câmera de segurança mostra que foi em abril. O vereador reconhece que se exaltou, mas diz que pediu desculpas para a mulher, reconhecendo o erro. Diz a defesa que a mulher aceitou o pedido de desculpas. Bruno Silva, a gente volta a debater mais sobre esses temas amanhã no Café com Política. Amanhã a gente volta. Um abraço, Felipe, queridos ouvintes. Mas pediu desculpa e agora está respondendo o outro em relação à companheira, né? Pois é. Vamos lá. Um abraço a todos aí. Até amanhã, Bruno. Até amanhã.